Começou a estudar anatomia agora e está tendo muita dificuldade com o sistema esquelético? Vem comigo. Nessa aula eu vou te ensinar uns macetes fáceis para você aprender sistema esquelético. Fala galera, como prometido, vamos nós para a nossa aulinha de sistema ósseo, uma introdução, pessoal. Então o que acontece? Se você está chegando agora na anatomia, depois de generalidades, lembrando que generalidades tem no nosso primeiro vídeo aqui, está aparecendo em algum lugar aqui na tela, um cardzinho. Se você está começando, clica ali que vai ter essa aula inicial para você começar a pegar o ritmo aí das generalidades. Então você vai para o sistema ósseo e primeira coisa, né, para você pensar em sistema ósseo é complexo sim. Ô Elisaldo, como assim? Eu explico. Quando eu falo, por exemplo, do húmero, né, que é o osso do braço, então você tem que entender o que é braço, antebraço, coxa, perna. Ah, a perna começa no quadril e termina no pé. Não, perna é entre joelho e tornozelo. Por isso, mais uma vez, vai lá nessa primeira aula para você poder entender isso. Então, o osso do braço é o húmero. Ah, beleza, acabou. Não, você tem cabeça do húmero, colo do húmero e entre outros processos ósseos que são chamados de acidentes ósseos. Então, estudar acidente ósseo, que não é o foco desta aula, sim, é um pouco mais enjoadinho, mais difícil não. Exige um pouco mais de você e você vai colocar aqui nos comentários se você quer essa aula. Claro, prepara essa aula para você, falando dos principais acidentes ósseos. Vai ser um prazer te ajudar. Mas hoje o que eu quero é que você olhe para o osso e saiba, isso aqui é o osso tal. Então a gente vai começar a aprender isso aí nesse bate-papo de hoje. Então, para a gente começar, vou pular isso aqui que você já me conhece, provavelmente, já sabe quem sou eu. Então vamos para aquilo que importa. Então, vamos lá, pessoal. Ah, Elisaldo, primeira vez eu tô vendo o que é isso. Dá um pause, dá uma olhadinha lá no vídeo, pô, não tem problema nenhum. Então, vamos embora. Ah, sim, o que é importante aqui é que você tenha os meus contatos. Caso, poxa, tô com uma dúvida, gostaria de trocar uma ideia com o professor Elisaldo, tá aí. Você pode me seguir lá no Instagram, você tem meu e-mail, você tem meu WhatsApp. Então, você pode sim perguntar, tirar alguma dúvida, tá? Eu posso até demorar a te responder um pouquinho, que a vida é corrida, mas sim, eu te respondo. E vamos embora. Então vamos lá, pessoal. Funções do sistema ósseo, galera, não é aquela piada da década de 90 que é invadir o castelo de Grayskull. Não, não é isso. Então vamos lá. Suporte, proteção, mobilidade, você vai pensar em movimento, hematopoiese e reserva de sais. Vamos lá. Suporte, suportar a estrutura, estar de pé. Se nós não tivéssemos, né, as estruturas ósseas, seria impossível ficar de pé. As estruturas ósseas dão um suporte para todos os tecidos. Se não houvesse o osso, seríamos assim um bolo de carne. Né? Proteção, vou te dar um exemplo fácil, simples e clássico. Gradil costal. Gradil costal, sim, as costelas que à frente se fecham no osso externo. Depois eu vou te explicar o macete, você já vai guardar, que é a gravatinha, que se fecham lá atrás com a coluna vertebral. Então esse arcabouço, costelas, fechando a frente com o osso externo, fechando posteriormente com a coluna vertebral, trazem proteção para órgãos extremamente importantes. Quem são eles? Coração, pulmões, entre outras estruturas. Então, sim, proteção. Mobilidade, especialmente por conta do sistema de articulações. Isso você vai estudar em artrologia. Em breve eu estou subindo esse vídeo aqui de artrologia para você. Então, mobilidade. Então, hematopoiese é a produção de sangue que acontece na medula óssea vermelha. Não confunda a medula óssea com a medula espinhal ou medula espinal, que é a que está lá na sua coluna, é aquela que quando se lesiona, da lesão para baixo, não há mais comunicação com o sistema nervoso central. Não, aqui eu estou falando de medula óssea. Eu tenho duas medulas ósseas, que é a medula óssea vermelha, presente nos ossos chatos, planos ou laminares. Vou explicar daqui a pouco que são eles, para ficar tranquilo. E também nas epífises ósseas, principalmente nas epífises proximais. Né? Na epífise o que é epífise? São as pontas. Novamente está lá naquela primeira aula de generalidade que o card ficou ali atrás agora há pouco. Beleza? E a medula óssea amarela é aquela que está no corpo do osso, né? No caso do osso longo. Exato, não entendi bem. Então vamos lá. Quem já foi meu aluno sabe que eu tenho uns exemplos assim bem simplórios. Então vamos lá. Se você já visitou algum parente na roça, vovó, um titio lá na roça, você comeu, ouviu alguém comendo uma coxinha de frango, é muito comum quando acaba a carne, algumas pessoas, como é que se diz? Roerem, né? Comer a cabeça, entre aspas, do osso.
Então ali você tem uma camada, né, de cartilagem, porque aquela cabeça, que é uma epífise na verdade, aquela epífise óssea ali, ela é um encontro articular, uma parte articular. E às vezes a pessoa ela acaba de comer essa cabecinha, ela ainda dá uma chupadinha na parte interna do osso. E a vovó dizia que ali está o tutano do osso. A gente está falando da medula óssea amarela, que ela fica no centro do corpo do osso. Beleza, pessoal? Então, hematopoiese é a preparação de sangue, a produção de sangue que acontece na medula óssea vermelha, especialmente nos ossos chatos. A gente vai falar disso daqui a pouco mais. E reserva de sais. Você vai pensar logo em quê? Em cálcio, que está colocado ali, beleza? Nós temos dois tipos básicos de osso ali, né? Tecidos ósseos, que é o tecido compacto e o esponjoso ou poroso. É isso aqui que você está vendo. Bom, você deve estar vendo aqui o meu mouse, né? Então, tecido ósseo compacto, esse que é mais rígido, e o tecido ósseo poroso, esponjoso, ultrabecular, é o que você está vendo aqui, ó. Ó, isso aqui lembra muito o quê? Lembra muito uma rolha de cortiça. Se você cortar a rolha de cortiça, tem essa imagem aqui, algo parecido com isso. Isso aqui é cabeça do fêmur, colo do fêmur, isso aqui é um fêmur, tá ok? Então, periósteo é a parte mais externa, que tem uma membrana nesse periósteo, onde ele vai prender aqui estruturas como vasos sanguíneos, por exemplo. Aqui a região interna do endósteo, onde a gente vai encontrar aqui essa área esponjosa. Beleza? Vamos à frente. Está aqui uma imagem da hematopoiese, pegando a região da bacia ou da pelve. Beleza, pessoal? Então aqui você tem a medula óssea vermelha, produção de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, hematopoiese. Bom, vamos à frente. Beleza. Ah, gente, olha só, tecido ósseo, isso é um tecido muito vivo e muito dinâmico, galera. Para você entender, se você usa ou usou o aparelho, você vai entender bem isso. Então a pessoa coloca o aparelho, aí dá aquela apertadinha no dentista. Aí os dentes ficam dolorosos, ficam moles, a gengiva fica vermelha, né? Você vê que tem alguma modificação metabólica nessa área. O que está acontecendo? Então vamos lá. Essa tensão que vai gerar uma pressão nesse dente, forçando esse dente nessa direção. Então algumas célulazinhas, né, osteoclastos, polizina, daqui a pouco eu explico melhor, vão reabsorver aquela região óssea. E aí o seu dente fica mole, ou seja, ele está cedendo à pressão e está indo para outro lugar, e está ficando mole. E aí, vamos imaginar que esse dente ele encoste nessa área, fica um buraco aqui. Então eu preciso de outras células que formem nova camada óssea para poder fixar esse dente. Aí a dor vai diminuindo, esse dente deixa de ficar mole, começa a ficar bem firme. O que nós tivemos ali? Reabsorção e formação, ou seja, tivemos uma readaptação desse tecido ósseo em resposta à força mecânica gerada pelo aparelho ortodôntico. Isso também ocorre, pessoal, naquelas situações onde, infelizmente, tomara que você nunca tenha passado por isso, a pessoa sofre um acidente e tem uma fratura de um osso longo ali, né, da tíbia e fíbula, um ou outro, do fêmur, e você vê a pessoa ali fazer uma cirurgia e coloca aqueles parafusos, né? Então ali você está tendo essa tensão, pressão, para que esses ossos possam chegar no local que eles precisam estar. Tudo bem, pessoal? Bom, como é que isso acontece? Isso acontece porque nós temos uma matriz óssea, uma matriz extracelular. Parou, Elisaldo, eu não lembro o que é isso. Então lá, você deve ter estudado em biologia celular em algum momento da sua vida. Se você não estudou, né, eu não tenho um vídeo sobre isso no momento, mas eu posso fazer se vocês desejarem. As células, elas têm um pequeno espaço entre elas, que é a região extracelular, fora da célula. Na maioria dos tecidos, você tem uma matriz extracelular assim, aquosa, entre aspas, líquida, tá? No caso da matriz óssea, não é assim. Essa matriz óssea, ela é constituída por duas partes, que é a parte ou matriz orgânica, cerca de 35%, e 65% é a matriz inorgânica. Essa matriz orgânica vem com colágeno tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas multiadesivas, ou seja, substâncias que são compostas por proteínas e alguns tipos de carboidratos. Do outro lado, você tem a hidroxiapatita,
E aí você está vendo aqui esse CA10, isso aqui é cálcio, sim. Sim, você está falando do cálcio, sim, estou. E outras substâncias, como bicarbonato, citrato, magnésio, sódio, potássio, né? E o bom e velho cálcio aqui. Tudo bem até aí, pessoal? Então, essa matriz óssea é o espaço entre as células. E que células você está falando, Elisal? Estou falando dessas células. Então, vamos lá. Eu tenho uma linhagem osteoblástica, tá? E uma outra linhagem osteoclástica, né? Com macrófagos, monócitos. Então, vamos entender isso. Linhagem osteoblástica. Nós temos os osteoprogenitoras, que são células indiferenciadas, ou seja, elas ainda não se definiram para onde que elas vão, qual a função delas, não foram diferenciadas biologicamente. Os osteoblastos, que vão sintetizar, vão produzir a matriz extracelular. Os osteócitos são células já velhinhas, maduras, que têm uma síntese diminuída. E por fim nós temos os osteoclastos, são células muito grandes, células gigantes, que são responsáveis pela reabsorção. Vamos voltar aqui. Osteoclasto, osteoblasto. Células gigantes, células normais, menores. Ah, fez sentido, né? Vai fazer mais sentido agora. Então aqui você está observando as células, ó. Osteoblasto, osteoclasto, osteoprogenitora, osteócito, já são as mais madurinhas. E aqui você tem a matriz celular. Então essas células vão trabalhar produzindo essa matriz extracelular, beleza? Bom, agora que você já entendeu isso, vamos começar a brincar sobre a classificação óssea. O que é classificação óssea? É o tipo de osso. Quais são as definições dos tipos de ossos? Então, vamos lá. Você está olhando para uma mãozinha. Vou fazer aqui a volta com o meu mouse. Carpo, região do punho. Metacarpo, que é a região da palma, da mão, das costas, dorso da mão, melhor dizendo. E dedos, já chama atenção. Dedão, não. Polegar, não. Primeiro dedo. Então, não é que é fura-bolo, mata-piolho, não, nada disso. Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo e não é o mindinho, é o quinto dedo. Chama atenção logo de vocês. Lá em generalidade você aprendeu que nós temos proximal e distal. Então se você olha para cá, vamos começar aqui no quinto dedo, no mindinho, tá? Olha para cá. Então se aqui é a palma da mão, o dorso da mão, aqui é o dedo. Com uma, duas, três partes, três ossos. Então, falanges, falange proximal, falange distal e falange... Se você falou medial, você errou. Medial diz respeito à linha média do corpo, que divide em duas partes iguais, lateral direita e esquerda, ok? Esse daqui é a falange intermédia ou intermediária, para facilitar. Então, três falanges, proximal, distal e média, ou intermédia ou intermediária. Você vai observar que isso é um padrão para os quatro dedos, do segundo ao quinto dedo. O dedão, primeiro dedo, você só tem proximal e distal. Se você olhar agora para o seu dedo, né, fazendo um joia, virando a polpa digital para você, você vai perceber que você tem a região ali onde está a unha, né, e uma articulação abaixo dela. Essa é a parte distal. Logo abaixo dessa articulação você tem mais uma parte que é a proximal e aí você já chega, né, na mão, no metacarpo, propriamente dito, no primeiro metacarpo. Beleza? Jóia. Então aqui foi só um adendo para poder facilitar o entendimento. E agora a gente vai falar de osso longo e osso curto. Se você olha para os ossinhos aqui, né, do carpo, esses 8 ossinhos, são ossos curtos. Por menor que sejam as falanges distais, elas todas são ossos longos. Então, o osso longo não tem a ver com tamanho, tem a ver com o componente de longitudinalidade. E aí eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas presenciais, né? Um episódio do Chapolin Colorado, onde um dos personagens disse que foi picado por uma cobra e perguntaram como era a cobra. E ele disse que era mais comprida do que larga. Uma explicação assim boba, mas exatamente a explicação que você guarda na cabeça para você não errar osso longo e osso curto. O osso longo ele tem maior componente longitudinal, o osso curto não. Beleza, pessoal? Então, foi aí osso longo, osso curto. Um outro tipo de osso bacana é
o sesamoide. O osso sesamoide aqui tem a patela. É só a patela, Isaldo? Cara, como eu digo nas minhas aulas presenciais, não inventa moda, guarda a patela como exemplo. Mas tem mais? Tem. Olha pra cá. Tá vendo esses negocinhos pequenininhos? São dois ossinhos sesamoides. Você tem aqui na mão, né, no primeiro dedo, e você tem lá no pé, no hallux, que seria o dedão do pé. Você também tem esses ossos sesamoides. Mas, didaticamente, patela ganha disparado. E por que esse osso é chamado de sesamoide? Porque ele tem uma função muito interessante, parece a função de uma polia, de uma carretilha. Ué, Exalto, como isso? Explico eu. Olha para cá. Você está vendo aqui a patela, então aqui vem um conjunto de músculos, que é os músculos do quadríceps, que através do tendão patelar se insere na patela, e a patela, através do ligamento patelar, se insere na tíbia. Então essa patela ela gera um torque maior, uma força maior. Além disso, ela protege tendão e ligamento para que eles não se arrebentem aqui contra o osso do fêmur propriamente dito. Então, osso sesamoide, exemplo, patela. Bom, os ossos longos, né, um adeno que eu fiz aqui, eu deveria ter até colocado mais perto lá, mas tudo bem. Tem aquela parte que eu falei para vocês lá no início da nossa conversa: epífise proximal, epífise distal e diáfise, ou corpo do osso. Então, os ossos longos têm essas partes. Ossos planos, pneumáticos e regulares. Ossos planos, chatos ou laminares. Ossos do crânio, a escápula, ossos da pelve, são ossos planos, tá bom, gente? Inclusive na pelve é onde geralmente ocorre, né, via de regra, ocorre a cirurgia de transplante de medula. Então a pessoa está lá doente com, geralmente, né, casos como a leucemia, e ela precisa de medula óssea vermelha de um doador compatível. Então se retira, né, se perfura, se aspira e se retira medula óssea vermelha da região pélvica do doador e perfura e se insere essa medula no receptor. É lógico que é um processo médico, tem que verificar a compatibilidade, etc. e tal. Beleza? Então, ossos planos, chatos ou laminares são sinônimos esses três nomes, tá ok? Pneumáticos, e essa aqui, se você tem sinusite, você já fez um exame desse. E quando o negócio está feio, isso aqui está preto, né, gente? Está cheio de líquido. O osso pneumático, entre aspas, tá, gente? É um osso oco. É claro que ele não é simplesmente oco. Nesse caso aqui dos seios paranasais, nesses ossos aqui, né, como é o caso do etmoide, né, seios da face, de modo geral, eles têm uma função de produção de muco para a região do sistema respiratório, região alta do sistema respiratório, o trato respiratório superior, na área aqui mesmo de concha nasal, meato nasal, mas é assunto de uma outra aula que eu vou gravar para vocês também de sistema respiratório. Beleza? Então, pneumáticos, a ideia é que sejam ossos ocos, entre aspas. E ossos irregulares, né, como é o exemplo aqui eu botei uma vértebra, todas as vértebras são ossos irregulares. Mas, poxa, não ficou claro. Pode ajudar? Posso. Os ossos planos, se você olha, por exemplo, um osso aqui como parietal, ele é um osso curvo. Mas se você pega na mão, a maior parte dele é muito plana, muito chata, muito laminar. Os ossos pneumáticos, né, não são totalmente ocos, né, mas tem áreas ocas, sim. E o irregular, ele não tem uma estrutura que seja mais evidente. Ele tem uma área aqui, daqui a pouco tem uma área totalmente irregular, vai para outra. Então o osso irregular, ele não tem uma área não tem um domínio, coloquemos assim, de uma determinada estrutura. Ele é realmente todo irregular. Beleza? Bom, como eu falei mais cedo, né, os acidentes ósseos são diversos, né? Processos, incisuras, côndilos, forames. Forames são buracos, tá, gente? Pequenos buracos. Espinhas, trocânter, meato, borda, fossa, são assuntos para outro momento, não é para hoje. Bom, dando continuidade aqui no estudo da anatomia esquelética, no sistema esquelético, nós podemos dividir, a divisão do esqueleto ocorre entre esqueleto axial e apendicular, superior e inferior. Beleza, então superior e inferior, jóia. Vamos começar a trabalhar então? Vamos lá.
que é o esqueleto axial? Axial de eixo, tá, gente? Axial de eixo. Então, isso é a imagem de um esqueleto axial, composto por crânio, mandíbula, que eu esqueci de escrever, perdão. Crânio, mandíbula, osso, hioide, coluna vertebral de cervical até cóccix, tá, gente? Externo, que é a gravatinha, e costelas. Beleza, pessoal? Cuidado, não esqueçam, anota aí que o tio Elisaldo esqueceu de falar da mandíbula, perdão, gente. Então vamos embora, esse é o nosso esqueleto axial. Vamos à frente. Bom, o esqueleto apendicular é exatamente isso aqui que você está vendo. Está faltando quem? O esqueleto axial. Crânio, mandíbula, coluna vertebral, osso externo, costelas. Então aqui eu tenho o meu esqueleto apendicular superior e aqui eu tenho o meu esqueleto apendicular inferior. Eu adorei essa imagem, ela é muito didática para complementar isso daqui. Aliás, eu deveria até ter colocado as duas imagens lado a lado, mas enfim, vamos à frente. Mas fica calmo, já já a gente fala melhor desse esqueleto apendicular. Vamos embora. Bom, continuando no nosso esqueleto axial. Então, crânio, galera, divisão clássica, neurocrânio e víscerocrânio. O que é um neurocrânio, Elisaldo? Neurocrânio são todas as estruturas que estão protegendo o sistema nervoso central, a parte neural. Então, neurocrânio. Ah, legal. Tá. Então, o restante é víscerocrânio. Mais ou menos, né? Porque a gente tem um agente duplo aí, daqui a pouco eu vou falar dele. Agente duplo, sim, ele é neurocrânio e víscerocrânio. Mas calma. Já o víscerocrânio, galera, por exemplo, aqui você tem a região do sistema respiratório, começa aqui no nariz, não é isso? Nessa área aqui. Então aqui a gente tem um sistema diferenciado. Então aqui você tem um víscerocrânio. E aqui você não está protegendo o sistema nervoso. Aqui, mesma coisa. De modo geral, ossos da face, né? Que são ossos menores, eles são tidos como víscerocrânio. Mas vamos lá. O que seria então o meu neurocrânio? Osso frontal. Frontal é um osso ímpar, tá, gente? Só tem um. Parietais, é um osso par, ou seja, tem parietal direito e esquerdo. Temporais também é um osso par, tem direito e esquerdo. E o temporal, já vou dar o spoiler, ele é tanto neuro, porque você vê que aqui ele protege uma área, tudo isso aqui por dentro tá contendo, protegendo o encéfalo, então sim, ele é neurocrânio. Mas olha aqui, esse é o meato acústico externo, galera. Exatamente, é aqui que entra o som, o áudio que a gente ouve, né, que você está ouvindo agora aqui desse vídeo. Então, por isso, o temporal ou os temporais também são víscerocrânio, tá bom, gente? Etimoide, que está aqui dentro, bem aqui dentro. E o esfenoide, essezinho aqui. Gente, cuidado, esfenoide é um osso ímpar, tá? Ué, Elisaldo, mas eu estou vendo ele aqui, tem do outro lado também? Tem, mas não são dois? Não, é um só. Essa aqui é a asa maior, ele passa por dentro fazendo uma parte do assoalho do crânio, tá bom, gente? Então, o esfenoide é um osso ímpar. Mais à frente, a gente for estudar acidentes ósseos, a gente vai pegar todos os ossos e vai estudando aos poucos. E eu vou poder falar e mostrar melhor sobre ele, tá bom? Mas só guarda que o esfenoide é um osso ímpar. Etimoide também é um osso ímpar, tá, gente? E eu pulei o occipital, perdão. O occipital está aqui atrás. Também é um osso ímpar, beleza? Bom, víscerocrânio, aí são esses ossos menores, então você vai pegar os nasais, lacrimais, maxilas, sim, osso duplo, isso aqui, ó, começa aqui, aí aqui divide, para cá é um e daqui para cá é outro, então maxilas são ossos pares, zigomáticos, esses meninos aqui, né, que formam a maçã do rosto, junto com uma parte da maxila, vômer, que está bem ao centro aqui, conchas nasais inferiores e superiores, né? Superiores e inferiores estão aqui dentro, principalmente as inferiores, estão aqui dentro. Ossos palatinos também são ossos pares que formam o palato duro, né? Ou seja, o céu da boca, a área dura, e a mandíbula. Ok, gente? Tudo bem até aí? Elisaldo, mas aqui não apareceu. Elisaldo, mas aqui não apareceu osso temporal, e aí? Não, ele faz parte sim do víscerocrânio. Não coloquei aqui porque já tinha colocado no outro.
e eu iria comentar com vocês. Vamos à frente. Bom, aqui, vamos lá, eu vou adiantando aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma brincadeira? Opa, volta. Dá uma olhadinha. Olhou? Então agora olha só. Você vai pausar o vídeo e vai tentar acertar os nomes, tá ok? É uma maneira de você treinar isso daí para você acostumar a identificar os ossos, tá ok? Vamos embora. Aqui você está tendo a visão lateral, vamos novamente. Quero que vocês façam a mesma coisa, gente. Um detalhe aqui é que eu deixei aqui clara a sutura coronal. Sutura coronal é a articulação. É articulação, a articulação está em movimento. Então, na aula de artrologia, você vai entender que nós temos articulações móveis, semimóveis e imóveis. Aqui é uma articulação imóvel, dando spoiler, essa é uma articulação fibrosa. Então, sim, a sutura coronal é uma articulação entre o osso frontal e os ossos parietais. Aqui você tem a sutura escamosa, que é a sutura entre o osso temporal e o osso, ou melhor, os ossos temporais, porque direito e esquerdo, e os ossos parietais. Beleza? E aqui você tem o osso esfenóide, que eu falei mais cedo, osso temporal, osso occipital. Cuidado, temporal, siga a cor para você identificar onde ele está. Aqui a gente tem diversos acidentes ósseos, tá? Do osso temporal. Por exemplo, você viu que eu demarquei arco zigomático, aqui você sabe que é o osso zigomático. Então, aqui na verdade eu tenho o processo zigomático do osso temporal. E aqui eu tenho o processo temporal do osso zigomático. São os acidentes ósseos que a gente vai ver mais à frente. Separei aqui a sutura escamosa para vocês. Aqui a gente tem a sutura lambdoide também, entre outras suturas. Então faz a brincadeira novamente, olha aqui os ossos, aí você vai pausar o vídeo e vai ver se você acerta isso daí. Isso aqui é memorização, sim, pessoal, não tem muito para onde correr, beleza? Visão posterior, e aqui a gente tem que bater um papinho de um negócio, vamos lá. Foi demais, volta. Então vamos lá. Parietais, né, direito e esquerdo. Osso interparietal, ou osso do Inca, é um osso que está sumindo, tanto quanto os ossos suturais. Ué, então por que você trouxe imagem? Porque se você se deparar com isso num laboratório de anatomia, você precisa saber, o que é isso? Isso aqui é o famoso osso do Inca, o osso interparietal, e aqui os ossos suturais. Mas é muito comum você encontrar uma linha sutural direta aqui, ó, que é a sutura lambdoide, tá ok? Então achei interessante trazer essa imagem. É como a sutura metópica, né? Aí você fala assim, o que é isso, Lisandro? A sutura metópica é uma sutura que algum tempo atrás, existem aí, né, alguns laboratórios onde eu já trabalhei, e no que eu trabalho atualmente tem alguns ossos que tem uma sutura aqui, ó. A sutura metópica. Metopismo não é muito comum mais hoje em dia, mas é uma sutura que acontecia no desenvolvimento, né, do bebê. É uma sutura que estava aqui, como você sabe, no parto normal, né, no nascimento, principalmente por conta do parto normal, essas suturas elas devem ser suturas bastante maleáveis, né, para a criança poder passar ali. Sutura metópica, então, acontece ali no osso frontal, depois ela tende a desaparecer. E hoje em dia, casos de metopismo estão cada vez mais difíceis de serem encontrados. Beleza, então vamos embora. Osso occipital, aqui você está vendo uma parte do osso temporal. Osso occipital e a protuberância occipital, que a gente tem a linha nucal superior, linha nucal inferior, spoilerzinho. Essas linhas aqui são importantes para a inserção de músculos, tanto músculos, né, da cabeça, quanto, por exemplo, o músculo trapézio. Beleza, pessoal? Então, novamente, você vai tentar acertar o nome dos ossos. Pausa o vídeo e tenta aí. Beleza? Vamos à frente. Então, visão superior. Lá, nosso osso frontal, nossos ossos parietais, novamente sutura coronal, bregma, vértice e sutura, sutura sagital. A sutura sagital é, novamente, né, tanto quanto a sutura coronal,
ela é uma articulação imóvel, uma articulação fibrosa. Estrutura sagital porque aqui corre o corte sagital que divide em duas metades iguais, metade direita e esquerda. E o que é isso aí, essa bregma? É o encontro entre a sutura coronal e a sutura sagital. É a boa e velha moleira. Ah, lembrou, né? Bebezinho novo tem a moleira. Então essa área aqui ela é mais afastada porque o crescimento do sistema nervoso central do encéfalo, gente, é cérebro de encéfalo, tronco encefálico e cerebelo, tá bom, gente? Toda essa estrutura que está dentro do crânio. Então, é necessário, essa estrutura ela cresce numa velocidade maior do que as outras estruturas. Então, é necessário que as estruturas estejam, né, com uma certa maleabilidade para que não haja problema no crescimento. Beleza, pessoal? Mesma coisa aqui, tá? Pausa o vídeo e tenta acertar os pontos. Agora, região interna e crista frontal. Aqui é mais a título de curiosidade, não vamos aprofundar muito aqui não, tá, pessoal? Então, sucos arteriais e venosos é exatamente onde você tem vasos sanguíneos. Os arteriais vão irrigar, trazer sangue oxigenado, e os vasos venosos vão drenar, retirar o sangue venoso. Aqui nós estamos vendo um corte sagital mediano, ou seja, passando ali na nossa sutura sagital, e você consegue observar os ossos, né, de uma maneira mais interna, bem bacana de você ver essas estruturas aqui. Aqui a gente está num corte transversal, você tira o escalpo, é como se você cortasse ali, né, tirasse a parte de cima, o topo do crânio. E você olha essas estruturas mais baixas aqui, né, estruturas inferiores. E aí o que você vê aqui? Olha o esfenoide aqui, gente. Olha a asa maior dele, né, chegando por aqui. Por isso que você vê, né, dos dois lados, mas ele é um osso só. Então aqui, gente, fossa hipofisária ou cela turca ou cela túrcica. É aqui onde vai estar a região da hipófise. Então existem relatos, né, na literatura médica que a presença de tumores ou cistos aqui, eles não têm como descer porque eles vão bater na parte óssea, tem para onde ir no osso, o osso não vai ceder. Então eles adentram e acabam estimulando áreas, né, da hipófise, podendo levar a diversos problemas, entre eles o gigantismo, que é a liberação exagerada de hormônio do crescimento, o bom e velho GH, mas também o aumento na secreção de prolactina, que é um hormônio que estimula as glândulas mamárias a produzir leite, tá? Também podem afetar o quiasma óptico, gerando visão dupla, uma série de fatores. Bom, aqui a gente está vendo o osso temporal, né, os parietais colocados, o occipital e o forame magno. Mais cedo eu falei para vocês que forames são pequenos buracos, orifícios. E a palavra magno em anatomia quer dizer o maior. Então, forame magno quer dizer que não existe um forame maior do que esse. Tá ok? Uma visão inferior aqui, também a gente não vai se pormenorizar. Então, o que a gente está vendo aqui? Acidentes ósseos, pessoal. Ó, processo, tubérculo, fossa, incisura, forame. Lembra que eu falei sobre isso para vocês? Ó, forame jugular. É isso, onde passa quem? A veia jugular. Então, todas essas áreas aqui são áreas de acidentes ósseos. E sim, todo acidente ósseo tem uma função. A gente não vai entrar nisso hoje, que não é o nosso foco, não é a aula de hoje, mas a gente pode fazer sim, se vocês desejarem. Aqui, uma visão anterior, né, os ossos aqui em legenda com cores diferentes para facilitar. E sim, aqui você está tendo o que? Os acidentes ósseos, ó, sutura, mandíbula, ramo, e assim você vai pegando, ó, forame infraorbital, forame supraorbital, e aí você tem essas áreas aqui com acidentes ósseos para você dar uma olhada. Bem, então a gente está olhando agora para a nossa órbita. É aqui onde vai entrar o globo ocular, ele fica abrigado aqui. E aí você tem região superior, o osso frontal, região interna você tem o esfenoide,
região interna medializada lacrimal, abaixo maxila, zigomático, a base aqui com o osso palatino. Então, todos esses ossos, né, formam aqui como um quebra-cabeça, né, formando a nossa órbita. E aí a gente continua descendo e a gente fala da mandíbula e do osso hioide, também são ossos do nosso esqueleto axial. Eu trouxe essa imagem da mandíbula para você ver uma relação da mandíbula com o osso hioide. Olha ele aqui. O osso hioide ele fica inferior e posterior à região anterior da mandíbula, também chamado, né, o osso, a mandíbula, o queixo, também chamado de mento. Não é mentus, tá, gente? Mento. E aí o que acontece? Do osso hioide à mandíbula você tem um tracejado com músculos formando o assoalho da sua boca, ok? Descendo, nós temos a coluna vertebral. Eu pergunto para vocês, qual dessas três colunas é a coluna que está correta? E pode ser que vocês olhem, se está começando a anatomia, você pense que é a primeira ou a segunda e que a terceira também é torta. Na verdade, é a mesma coluna. Você está vendo de frente, visão frontal. Você está vendo de costas, visão dorsal. E você está vendo na visão lateral esquerda. Tá ok? Então, spoilerzinho, curvatura cervical, você encontra uma lordose. Região torácica, você encontra uma cifose. Região lombar, outra lordose. A escoliose, que é aquela curva em C ou em S, ela é sim um desvio, é uma curvatura não fisiológica. Lordose, cifose, lordose são curvaturas fisiológicas. Hipercifose e hiperlordose que não são. Então, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas que fazem par romântico com as 12 costelas, 5 vértebras lombares, vértebra sacral ou sacrais S1 e S5 é um osso soldado, e as vértebras coxígenas, né? O cox de CO1 a CO4 também soldadinhas, beleza? Então aqui a gente tem a visão para facilitar: cervical, torácica, lombar, sacro, cox. E aí a gente tem que bater um papo, né? Você encontra aqui as divisões dela, a gente tem que conversar sobre vértebras típicas e atípicas. E aqui você está vendo um ser humano típico: nariz, boca, olhos, e um cara não tão típico, né? Na verdade, eu busquei na internet uma imagem de típico e atípico e achei, né, a foto desse rapazinho que fez essas mudanças aqui. Ele está sem orelha, você vê que o cara, né, ficou não tão ortodoxo. Então aqui seria um ser humano atípico, e aqui ele é atípico, ele é diferente, né? Você sabe que é gente, um pouco estranho, né? Mas é gente. O cara deve ter feito sei lá quantas cirurgias para ele conseguir essa imagem aí atípica. Pois é, o que tem a ver isso com anatomia? Para eu explicar o que é uma vértebra típica e atípica. Então aqui você tem uma vértebra cervical, uma vértebra torácica, tanto é que eu trouxe um pedacinho da costela para você, e uma vértebra lombar. Aí você fala, mas elas não são iguais. Eu entendo, existem diferenças entre elas. Porém, corpo, 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 processo espinhoso, processo espinhoso, processo espinhoso, processo transverso, processo transverso, processo transverso, forame vertebral, forame vertebral, forame vertebral, pedículo, pedículo, pedículo. Então, tem muita coisa que é típica entre elas, apesar delas guardarem diferenças, como, por exemplo, o tamanho. Agora, essas duas meninas são vértebras atípicas. Não estou entendendo, Elisaldo. Vamos lá. Você aprendeu que são 7 vértebras cervicais. Essa é a primeira vértebra cervical, Atlas. Atlas é aquele personagem da mitologia grega, né, que segura o globo sobre si. Lembram disso? Pois é, então C1, cervical 1 ou Atlas, e essa daqui é Axe ou C2. Ela tem um dente, esse dente se articula nessa região aqui. Dente ou processo odontoide, mas como eu disse para vocês,
não é nosso objetivo trabalhar com os acidentes ósseos. O que eu quero que você entenda é que existem vértebras típicas e vértebras atípicas. Esse cara, essa imagem é de um ser humano típico. Eu não sou igual a ele, mas temos traços de tipicidade. Nariz, olhos, é um ser humano típico. Esse aqui é atípico, é diferente. Essas são vértebras típicas e essas são vértebras atípicas. E eu acho que deu para entender, né, pessoal? Tá tranquilo? Vamos que vamos. Aqui a gente está vendo uma vértebra, a gente está vendo o conjunto das vértebras cervicais. E aqui para eu fazer um adendo, né? Numa dessas tantas aulas, uma aluna, que eu não recordo o nome dela, eu também não poderia falar o nome por não ter autorização dela, ela falou: Isaldo, num livro de radiologia, eles consideram 3 vértebras atípicas, além de C1 e C2, a C7. E aí eu procurei saber e realmente em alguns livros de anatomia vinculados à radiologia, a vértebra C7, que é uma vértebra proeminente, ela é atípica pelo tamanho do processo espinhoso. É aquela que você observa, né, nas costas, lá na base do pescoço, uma área um pouco mais protuberante, né, facilmente palpável. Então, em alguns livros você vai ver que vértebras atípicas são apenas 2, C1 e C2, ou atlas e ax. E pode ser que você encontre a terceira vértebra típica, que seria a 7ª vértebra cervical. Então, conhecimento não pesa, não faz mal, então não tem por que guardar. Eu não lembro o nome da aluna, mas fica aqui meu agradecimento a ela por ter levantado isso aí numa aula, tá, gente? Se você lembra o nome, ou se você está vendo o vídeo, lembra, bota aqui embaixo, Exalto, fui eu, fulano de tal. E me perdoe por não estar lembrando o seu nome, tá bom? E vamos que vamos. Aqui a gente está tendo uma visão só para você localizar. Olha a C7 aqui, lá em cima, palpável. Na linha aqui, né, da espinha da escápula, você toca a T3. No ângulo inferior da escápula, você toca a T7. No final das costelas, você toca a T12. E tomando por base aqui a crista ilíaca, você toca a L4. Então, a anatomia palpatória não é o nosso assunto de hoje, mas ela tem outras referências anatômicas para facilitar. Beleza, pessoal? Vamos para frente. Importante saber sobre a sua coluna vertebral. As vértebras não ficam uma em cima da outra, não. Existe uma estrutura entre elas, que é o disco intervertebral. Ao amanhecer, sim, você está um pouco mais alto, porque esse disco está hidratado. Aí você acorda, levanta, vai trabalhar, vai estudar, fazer uma série de coisas. Você desidrata esse disco e aí você é um pouco mais baixo. Ao dormir, você está na situação e aí deitadinho ao dormir sem a força atuante da gravidade, esse disco pode se reidratar, beleza? Lembrando, aqui não tem nada a ver com carga, só curvatura. Lembrando, ao passar do tempo, você pode, se não tiver musculatura forte, começar a lesionar os anéis fibrosos, representados aqui por essas linhas. E assim você pode ter protusão discal. Além disso, você tem redução do espaço. Então, um espaço de um disco vertebral saudável, espaço entre as vértebras, e esse espaço diminuído a partir de pequenas microlesões que podem virar uma protusão discal e uma herniação. Então, sobrecargas aqui é só um exemplo, nada contra o agachamento, nada contra a atividade física, até porque, como você sabe, eu sou um educador físico, mas é fazer as coisas, né, com parcimônia e bem feito, para que você não sofra lesões por excesso de sobrecarga. Ponto, o atleta é o Superman, é a Mulher Maravilha. O atleta ele tem que vencer, o objetivo dele ou dela é vencer. Então, sim, o atleta vai se submeter a sobrecargas maiores, ok? E vamos embora. Situações como a suspensão vão gerar essas forças aqui, que são forças de tração que podem e vão diminuir a pressão do disco, ao contrário das forças compressivas. Detalhe, forças compressivas, tração, impacto, por exemplo, uma corrida, extremamente saudável para os ossos. Um pouco sim de sobrecarga longitudinal, de compressão,
também é saudável para os ossos. O problema são cargas exageradas ou exercícios mal feitos, sem uma musculatura abdominal suficientemente forte para proteger a coluna. Continuando no nosso bom e velho esqueleto axial, osso externo. E cara, como é que eu vou guardar isso, Elisaldo? É a gravatinha, pessoal. O osso externo é a gravatinha. Guarda isso. 3 partes, gente, 3 porções. Manúbrio do externo, aqui se articulam as clavículas. Corpo do externo e processo estifoide, pessoal. Tranquilo. E ó, externo com S mesmo, não tem X aqui não, tá? Osso externo com S. Então é a gravatinha. Eu tenho o hábito de, nas minhas aulas práticas, mostrar o osso e colocar ele na frente do meu peito como se fosse uma gravata. Isso ajuda você a fixar, é a gravatinha. Né? Costelas, pessoal. As costelas elas têm cabeça, ângulo e corpo. Cabeça, ângulo e corpo. Cabeça, ângulo e corpo. Tá ok? Então, elas têm classificação de verdadeiras, falsas e flutuantes. O que é uma costela verdadeira? São essas que vêm aqui, ó, a gravatinha, a clavícula se articulando em cima. E ó, tá aqui, ó, primeira costela, segunda costela, terceira, quarta, quinta. E aí você vê que essas costelas elas têm o quê? Conexão com o osso externo. A conexão é direta, Elisaldo? Não. Ué, como não? Tá vendo isso aqui representado em azul? Isso aqui é a cartilagem. O osso acaba aqui e ela se projeta com uma cartilagem. E aqui nós temos, spoiler para a aula de artrologia, uma articulação semimóvel. E, gente, se não fosse semimóvel, seria impossível a massagem cardíaca. Pegou? Exatamente. O coração está ali atrás do osso externo. Tem uma aula aqui de sistema cardiovascular. Apareceu aqui em algum lugar um cardzinho explicando sobre isso. Então, nessa aula você vai ver que o coração está colocado, sim, atrás do osso externo, guardando uma proporção, né, de 1/3, 2/3 à direita e à esquerda. Está lá nessa aula, depois você dá uma olhada. Então, a massagem cardíaca é a pressão sobre o osso externo, que vai descer graças a essas articulações semimóveis e imprensar literalmente o coração contra a coluna vertebral que está aqui atrás. Beleza? Então, essa é a função da massagem cardíaca. As costelas falsas, são aquelas que se articulam a cartilagens que estão acima, e essas sim se articulam com o osso externo. Então essas são falsas. E as flutuantes são essas que estão aqui embaixo, que elas simplesmente não se articulam. Elas estão realmente flutuantes, elas ficam ali sem se articular com ninguém. Beleza, pessoal? Então, porções, cabeça, ângulo e corpo, classificação: verdadeiras, falsas e flutuantes. As verdadeiras são aquelas que se articulam com o osso externo através de cartilagem articular. As falsas são as que não se articulam diretamente ao osso externo, mas se articulam diretamente pegando uma carona com a costela superior, que está acima. E as flutuantes simplesmente não se articulam com o osso externo, nem direta, nem indiretamente. Beleza? Vamos embora. E aí a gente chega ao esqueleto apendicular do membro superior. Estão prontos? Então, vamos. Isso aí, vamos lá. Esqueleto apendicular superior, galera. Então, aqui você conseguiu ver a imagem como um todo. E aqui, clavícula, escápula, que antigamente era chamada de omoplata, húmero do braço. No antebraço você tem o rádio, a una, e aí você tem o carpo, metacarpo e dedos ou falanges. Vamos lá. Galera, clavícula, né? Nessa primeira parte, como eu costumo dizer na anatomia dos sistemas, né? Que você tem a anatomia locomotora, a anatomia do sistema locomotor. Nessa você vai estudar os acidentes ósseos, todos os nomes que vocês estão vendo marcadinhos aqui. Para a anatomia dos sistemas, que é somente identificar o osso, você tem que olhar isso aqui e saber que é uma clavícula. E aí você vai lembrar do S de sadia, um S um pouco mais aberto, mas ela dá uma impressão de um S. Então esse é um macete para facilitar e você não errar a clavícula. A escápula não tem muito o que se falar dela, ela tem vários acidentes ósseos. Eu costumo brincar que com uma escápula você faz uma prova com mais de 15 perguntas, né? De tanto acidente ósseo que tem.
Mas a escápula é um osso plano, chato ou laminar. Tá bonitinho aqui, fácil de você identificar também. É aqui que vai ter a articulação glenohumeral, ou seja, o húmero vai entrar aqui nessa que é a cavidade glenoide. Beleza? Vamos à frente. Olha o húmero aqui, pessoal, com vários acidentes ósseos. Eu tenho a imagem do húmero sem acidente ósseo, mas eu quis deixar para você que está mais curioso poder estar indo, né, tá olhando. Percebam, a cabeça do húmero ela é uma semi-esfera, então esfenoide ou esferoide, né? Você pode escolher. Então ela é semi-esférica. Somente o húmero e o fêmur tem isso, tá, pessoal? Isso é um ponto interessante para facilitar. Então aqui você tem uma série de acidentes ósseos também, beleza? Então tá aqui o húmero, é fácil de você identificar. Cara, aqui o pessoal começa a falar, começou a ficar difícil, Elisaldo. Essa é a una. Eu costumo brincar que é a chave de boca. É claro que ela parece mais uma chave de grifo, né? Mas, cara, se você guardar chave de boca ou chave de grifo, fica à vontade, você nunca vai errar. Pegou o osso na mão, tá aqui, ó. Chave de boca ou chave de grifo, tanto faz. Essa é a una. Então, macete, a una é a chave de boca ou chave de grifo. Aí, rádio, fica do lado da una. Caramba, e agora? É só você olhar para essa área aqui, ó, a cabeça do rádio, dessa circunferência. Ela lembra o quê? Lembra essa pontinha da correia da sandália havaiana, galera. Olha só. Um aluno falou: lembra também uma rodinha de carrinho de rolemã. Eles falaram, tá bom, que seja. O importante é você conseguir olhar para o osso e identificar essas estruturas. Mas poxa, um macete tão bobo. Não interessa se é bobo, cara. Interessa que você vai acertar qual é o osso, vai reconhecer. Isso que interessa. Então, foque no macete para você não errar. E aí a gente chegou aqui novamente na mão. Lembra que a gente começou falando de osso lá atrás com a mão? Então, aqui você tem os ossos do carpo. São 8 ossinhos. Escafode, semilunar. Tá aqui, ó. Escafode, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezóide, captato e amato. E vamos lá. Olha eles aqui, ó. Então, de novo, vamos começar. Trapézio, trapezoide, captato, amato. E aí você vai para outra linha. Escafoide, semilunar, ó, piramidal e pisiforme. Olha aí. Elisaldo, é muito nome. Como é que eu faço? Então vamos lá. Mesma coisa. Tenta ver se gravou. Mas vou ensinar um macete. São 8 ossos na visão anterior. Palma da mão. Se você fizer uma radiografia, um raio-x do dorso da mão, você vai ver apenas 7 ossos, tá? Ué, como assim? O osso pisiforme ele fica escondido atrás do piramidal e você não vê posteriormente, tá bom? Então o macete é o seguinte: 4, 4. Então linha proximal, linha distal. 4 proximais, 4 distais, ok? 4 proximais, 4 distais do dedão. Então, a posição anatômica, tudo isso que eu estou falando, proximal, distal, posição anatômica, volta lá, eu deixei o card logo no iniciozinho do vídeo, falando onde que você encontra essa generalidade, proximal, distal, lateral, e lá você vai encontrar também a posição anatômica. Essa posição anatômica ela é extremamente importante para você pegar, que seria de lateral para medial, ok? Então, beleza, você vai fazer essa olhada aqui. E aí, de repente, seja interessante você fazer na primeira linha, que é a linha proximal. Você vai pegar, ó, vamos lá, escafode semilunar, piramidal pisiforme. E novamente, ó, sempre pegando por referência quem? O primeiro dedo, dedão. E aí você pega trapézio, trapezóide, captato, amato. Então você pode criar uma musiquinha. Né? Eu não sou bom nisso, tá? Mas você pode criar para facilitar. Então é só dividir em 4, que é a primeira linha proximal e a segunda linha distal. Sempre de lateral para medial. Sempre do dedão, primeiro dedo, para o quinto dedo. Beleza? E aqui não tem para onde correr, gente. É memorização. Vamos lá. E aí, finalmente, a gente está chegando no final da nossa conversa. A gente está aqui já no esqueleto apindicular inferior. E aí eu
deixei de propósito. Qual é o erro nessa imagem, pessoal? Se você respondeu que é o osso sacro e o cóccix, sim, você acertou. Sacro e cóccix não pertencem ao esqueleto apendicular do membro inferior. Sacro e cóccix pertence ao esqueleto axial. Muito bom. Como você observa aqui, não existe sacro e cóccix aqui. Beleza? Então vamos embora. Desculpa. A gente tem aqui o osso do quadril, para ser didático, tá, gente? Osso do quadril. Mais à frente, né, na anatomia locomotora, você vai ver que na verdade não é um osso, aqui são 3 ossos, mas isso não é para hoje. Fêmur, patela, que muita gente esquece de falar patela, tíbia, fíbula, tarso, metatarso e dedos, ou tarso, metatarso e falanges. E vamos embora. Está aqui o osso do quadril. Você pode ver cores diferentes. Então aqui você tem o osso ilho, aqui você tem o osso pubis e aqui o osso isquio, mas todos eles juntos formam o osso do quadril para facilitar a sua vida. E o spoilerzinho aqui é o acetábulo, que é a região onde vai articular, né, se articular o fêmur. Falando em fêmur, é ele aqui. Zaldo, poxa, tem gente que confunde, né, se pegar um fêmur pequeno com húmero. Vamos lá, gente. A cabeça do fêmur, ela também é semisfenoide, tanto quanto o húmero. Mas olha só, tem o colo, tem essa organização que não tem no húmero, gente. Né? O corpo do osso é um pouco maior. Então, a região inferior ela é mais robusta. Né? O fêmur é um osso mais robusto. E aqui você tem uma série de acidentes ósseos. Também deixei para você poder ir olhando, mas não é o nosso foco, não é a conversa de hoje. E o outro lado, tem o ossinho também, é o maléolo lateral, aí já não é tíbia, é fíbula, beleza? Olha ela aqui, olha o maléolo lateral aqui, ó, o ossinho do tornozelo aqui do outro lado. Aí você vê que a tíbia ela é um osso bem longo, mas é um osso mais estreito, menos robusto, beleza? E aqui o conjunto, olha aqui, maléolo medial, maléolo lateral, e aqui entra o osso talos, né, do seu pé. Que existe uma membrana interóssea, que vocês vão estudar na artrologia, beleza? E aí a gente fala da patela, né? Base da patela está em cima, ápice da patela está embaixo. Poxa, Elisado, embaixo o ápice não tinha que ser no alto? Não. Ápice é ponta. É igual o coração, o ápice do coração também é para baixo. E a face anterior e a face articular, beleza? Então tá aqui a patela. E fechando o pé, galera. Olha o pé aqui. Olha o talos que eu falei. Então, vamos lá. Eu tenho o talos, então visão superior e visão inferior. Vou começar na visão superior. Talos, que está em cima do calcânio. Olha o calcanhar aqui. Calcanhar faz parte do osso. Calcânio. Então, talos é um osso, calcânio é outro. E aí, subindo de medial para frente. Ó. Osso navicular, cuneiforme medial, e aí fica fácil, você tem 3 cuneiformes: cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral, e você termina com o osso cuboide. Olha aqui, você tem a mesma coisa aqui, só visão inferior, calcânio, acima do calcânio o talos, depois do talos você tem navicular, e aí vem cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral, terminando no cuboide. E aí a gente tem os metatarsos, ok? Metatarsos. Olha aqui, ossos sesamoides. Como eu falei lá no início da patela, você tem ossos sesamoides no hálux, que é o dedão do pé, e no primeiro dedo da mão, ou famoso polegar. Então aqui você tem, né, metatarso 1, metatarso 2, 3, 4 e 5. Aqui você encontra, né, as falanges. Falange, olha, proximal, média e distal. Lembrando que no hálux você só tem falange proximal e distal, assim como lá na mão no primeiro dedo. Beleza, pessoal? Então aqui a gente fez a introdução ao sistema ósseo. Nós não falamos sobre acidentes ósseos, a gente vai falar disso em um próximo encontro, ok? Espero ter ajudado. Então, se você gostou, se tem alguma coisa que você ainda quer ver,
pode colocar no comentário. Eu sou tímido, não quero colocar aqui no comentário. Eu gostaria muito, que seria legal para o canal. Mas se você não quer fazer isso, você pode também, se tem os meus contatos, mandar em um dos meus contatos, que vai ser um prazer te responder. Beleza? Então, dá aquela curtida aí, pessoal. Curte, compartilha, comenta. Isso é muito legal para fazer o canal crescer e chegar mais informação, ajudar outras pessoas como esse vídeo. Espero que tenha te ajudado também. Então, valeu, pessoal. Um grande abraço ao professor Elisaldo e até a próxima.